Sem teto enfrenta o fogo para salvar um bebê e ganha uma recompensa que vai transformar tudo. Um homem quebrado, vivendo num beco gelado, carrega a dor de um passado trágico. Ele nunca sonhou que sua coragem abriria as portas para amor, esperança e uma nova família. Prepare-se, porque essa é uma história de vida que vai tocar seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A noite estava fria, com um vento seco que cortava a pele. Elias, magro e de rosto marcado por rugas profundas, estava encolhido num canto escuro de um beco, o corpo coberto por um casaco tão velho que parecia se desfazer nas costuras. Ele segurava um caderno surrado, as páginas amareladas quase rasgando de tanto manuseio. Com um lápis curto, quase sem ponta, ele escrevia, a letra tremida. Eu já fui alguém, ele anotou, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Então parou. Um soluço baixo escapou, e ele rasgou a página com força, os pedaços caindo no chão sujo. Elias não sabia por que ainda escrevia. Talvez fosse a única coisa que o lembrava de quem ele tinha sido antes de tudo desmoronar. De repente, um grito atravessou o silêncio da noite. Um som agudo, cheio de pavor, seguido por outros, mais altos, mais desesperados. Elias levantou a cabeça, os olhos arregalados, tentando entender de onde vinha tanto medo. Na esquina da rua, uma fumaça preta subia de um prédio velho, e chamas vermelhas já lambiam as janelas, iluminando a escuridão. O cheiro de queimado encheu o ar, pesado, sufocante. Ele deixou o caderno escorregar das mãos e se levantou, o coração batendo forte, como se quisesse pular do peito. Um homem passou correndo por ele, o rosto pálido. É fogo! Tá pegando tudo! O homem gritou sem parar. No chão, perto dos pés de Elias, uma moeda brilhava, jogada por alguém que nem olhou para ele. Elias nem tocou nela. Seus olhos estavam fixos no prédio, nas chamas que cresciam, no caos que tomava a rua. Ele não sabia por quê, mas seus pés começaram a se mover. Ele arrancou o casaco e correu, o som dos próprios passos ecoando nos ouvidos. Na calçada, uma multidão se formava, gente apontando, gritando, alguns chorando, mas ninguém fazia nada. No meio deles, uma mulher jovem, Clara, estava de joelhos, as mãos puxando os próprios cabelos. Meu bebê, meu Miguel, ela berrava, a voz tão cheia de dor que parecia cortar o ar. Ele está lá dentro, meu Deus, meu filho. Elias parou, os olhos encontrando os dela por um momento. O desespero de Clara era como um peso que ele conhecia bem, um peso que ele carregava há anos. Sem dizer uma palavra, ele empurrou a porta do prédio. A madeira estava quente, e o calor o acertou como uma parede, queimando o rosto antes mesmo de ele entrar. A fumaça era tão densa que ele mal conseguia enxergar, e cada respiração parecia encher os pulmões de cinzas. Ele tossiu, os olhos ardendo, mas subiu as escadas que rangiam sob seus pés, frágeis como se fossem desabar. O som do fogo era alto, um rugido que engolia tudo, misturado ao choro distante de uma criança. Elias seguiu aquele choro, tateando as paredes, o calor escaldando as mãos. Ele tropeçou num objeto no chão, talvez um brinquedo, e caiu, os joelhos batendo com força. Levantou-se, o corpo tremendo, e continuou. No segundo andar, encontrou uma porta entreaberta, o quarto já tomado por fumaça. No canto, um berço. Dentro dele, Miguel, um bebê de poucos meses, chorava, o rostinho vermelho, os bracinhos se debatendo. O teto estalava, pedaços de madeira caíam, soltando faíscas que queimavam o chão. Elias pegou uma cortina rasgada que estava jogada ali perto e envolveu o bebê com cuidado, segurando-o contra o peito. Tá tudo bem, pequeno, ele murmurou, a voz rouca, quase sumindo no barulho do fogo. Ele virou para o corredor, mas o caminho estava pior agora.
As chamas tinham se espalhado, bloqueando as escadas. Ele protegeu Miguel com o próprio corpo, sentindo o calor queimar suas costas, a roupa grudando na pele. Cada passo era uma luta, cada respiração um esforço. As escadas gemiam e ele desceu devagar, segurando o corrimão que parecia derreter sob seus dedos. Um estalo veio de cima e um pedaço do teto caiu, acertando seu ombro. A dor explodiu, mas ele só apertou Miguel mais forte e continuou. Quando viu a porta da rua, seus olhos se encheram de lágrimas, não pelo fogo, mas por algo que ele não sabia explicar. Ele tropeçou nos últimos degraus, quase caindo, mas chegou à calçada. Clara estava lá, os olhos arregalados, as mãos esticadas. "Meu filho!" ela gritou. Elias entregou Miguel, o corpinho quente nos braços dela. "Tá com você!" ele disse, a voz tão baixa que mal se ouvia. Clara abraçou o bebê, chorando alto, beijando o rosto dele sem parar. "Você salvou ele, você salvou meu filho", ela repetia. Mas Elias já estava se afastando. A multidão aplaudia, alguém gritava palavras que ele não entendia. Ele não olhou para trás. No beco, ele se sentou no mesmo canto de sempre. O caderno ainda estava lá, as páginas abertas, algumas rasgadas. Ele o pegou, as mãos tremendo, cobertas de fuligem. Não escreveu nada. Só encostou a cabeça na parede, o peito subindo e descendo, o ombro latejando. Ele fechou os olhos e por um momento, só um momento, o peso que carregava pareceu mais leve. Enquanto isso, na rua, alguém segurava um celular, o vídeo do resgate já começando a correr pelo mundo. As pessoas falavam de um herói, de um sem-teto que enfrentou o fogo. Mas Elias não sabia disso. Ele só queria o silêncio, o canto dele, o nada que sempre foi seu lar. A multidão ainda zumbia na rua, um mar de vozes misturadas com o som distante das sirenes. Elias, coberto de fuligem, atravessou a calçada com passos pesados, como se carregasse o peso do mundo. O ombro latejava onde o teto desabado o acertara, mas ele mal notava a dor. Seus olhos fundos e cansados evitavam os rostos curiosos que o encaravam. Ele só queria o beco, o canto escuro onde ninguém perguntava nada, onde ninguém esperava nada dele. Clara, a jovem mãe, segurava Miguel contra o peito, o rostinho do bebê agora calmo, mas ela não conseguia parar de chorar. "Você salvou meu filho", ela disse, a voz tremendo, enquanto tentava alcançá-lo com o olhar. Elias parou por um instante, os pés grudados no chão. Ele virou o rosto só um pouco e murmurou, tão baixo que quase se perdeu no barulho. "Não fiz nada demais." Ele seguiu andando, o coração apertado. Não entendia por que as palavras dela mexiam tanto com ele. Era só um bebê, só uma mãe, só um momento. Mas no fundo, algo cutucava, como uma lembrança que ele tentava manter enterrada. Enquanto Elias sumia na esquina, um homem jovem, com uma câmera de celular na mão, apontava para ele. "Esse cara é louco! Entrou no fogo sem pensar", ele dizia excitado, mostrando o vídeo para quem quisesse ver. A tela brilhava com imagens tremidas. Elias correndo para o prédio em chamas, depois saindo com Miguel nos braços, o rosto preto de cinza, os olhos brilhando com algo que não era só medo. O vídeo já estava subindo para a internet, compartilhado, comentado, espalhando-se como o próprio fogo que quase engoliu tudo. No beco, Elias se deixou cair no chão, encostado na parede fria. Ele esticou a mão para pegar o caderno, o único pedaço de si mesmo que ainda fazia sentido. Mas quando os dedos tocaram o papel, ele congelou. O caderno estava destruído, as páginas rasgadas, queimadas nas bordas, como se alguém tivesse tentado apagá-lo do mundo. Ele olhou ao redor, o peito subindo rápido. Um grupo de garotos ria ao longe, um isqueiro brilhando na mão de um deles. "Vagabundo escritor", um deles zombou, antes de sumirem na escuridão. Elias pegou o que sobrou do caderno, os dedos tremendo. Ele tentou alisar as páginas, mas elas se desfaziam, pedaços voando como cinzas.
Ele fechou os olhos, a cabeça encostada na parede. Imagens vieram rápidas e cortantes como facas. Um outro fogo, anos atrás. Uma casa, vozes gritando, uma mão que ele não conseguiu segurar. Ele abriu os olhos de repente, o ar preso na garganta. Não queria lembrar. Não podia. Ele esfregou o rosto com as mãos sujas, tentando apagar as memórias. Não é minha culpa, murmurou. Mas as palavras soaram vazias, como sempre. Ele ficou ali sentado, o corpo exausto, o coração pesado, enquanto a cidade seguia viva lá fora. Horas depois, quando a rua já estava mais quieta, um vulto apareceu na entrada do beco. Clara caminhava devagar, segurando um cobertor dobrado. Seu rosto ainda carregava marcas de lágrimas, mas havia algo diferente nela agora, uma determinação que não estava lá antes. Ela parou a poucos passos de Elias, hesitando. "Você está bem?" perguntou, a voz suave, mas firme. Elias levantou o olhar, surpreso. Ninguém nunca vinha até ali, ninguém nunca perguntava. "Tô!" ele respondeu seco, desviando os olhos. Clara se aproximou e se agachou, colocando o cobertor ao lado dele. "Você salvou meu filho. Eu precisava te encontrar, te agradecer direito." Elias balançou a cabeça como se quisesse afastar as palavras. "Não precisa, fiz o que qualquer um faria." Mas Clara não aceitou. "Não, ninguém mais fez, só você." Ela olhou para o caderno destruído nas mãos dele e seus olhos suavizaram. "O que você escreve aí?" perguntou, apontando com o queixo. Elias apertou o caderno contra o peito como se fosse um escudo. "Nada, só coisas." Ele não queria falar, não queria que ela visse quem ele era por dentro. Mas Clara não desistiu. "Você não é só um cara qualquer, né? Dá para ver nos teus olhos, tem uma história aí." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas quente, que fez algo dentro de Elias se mexer. Algo que ele não sentia há muito tempo. "Por favor," ela continuou, a voz mais baixa agora. "Deixa eu te ajudar. Você deu meu filho de volta para mim. Não posso simplesmente ir embora e fingir que não te vi." Elias olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez. Os olhos dela eram cansados, como os dele, mas tinham uma luz que ele não entendia. Ele queria dizer que não precisava de ajuda, que estava bem no beco, que era onde pertencia. Mas as palavras não saíram. Clara esticou a mão, hesitante, e tocou o braço dele. "Você não está sozinho," ela disse. Elias sentiu um aperto no peito, uma mistura de calor e dor. Ele desviou o olhar, os olhos marejados, mas não por causa do fogo ou da fumaça. Era outra coisa, algo que ele não sabia nomear. "Eu não sei ser outra coisa," ele murmurou quase para si mesmo. Clara não respondeu, mas ficou ali, em silêncio, como se soubesse que às vezes o silêncio fala mais que qualquer palavra. Ela se levantou, deixando o cobertor ao lado dele. "Eu volto," disse antes de se afastar. Elias ficou olhando enquanto a sombra dela sumia na esquina. Ele pegou o cobertor, o tecido áspero sob os dedos, e o puxou para perto. Não porque estava com frio, mas porque era a primeira coisa que alguém tinha dado a ele em muito tempo. Enquanto isso, na cidade, o vídeo do resgate continuava a correr. Em bares, em casas, em celulares, as pessoas falavam do sem-teto que virou herói. Um jornalista, com olhos brilhando de ambição, assistia às imagens repetidamente, anotando ideias. "Essa história vai explodir," ele murmurava, já imaginando manchetes. Mas Elias não sabia de nada disso. Ele só segurava o caderno destruído, tentando lembrar por que ainda escrevia, por que ainda tentava. Ele abriu o caderno numa página que tinha sobrevivido ao fogo. Com o lápis quebrado, escreveu uma frase, lenta, como se doesse. "Hoje, alguém me viu." Ele fechou o caderno e encostou a cabeça na parede, o coração batendo diferente, mais leve, mesmo que só por um instante. Elias acordou com o som de vozes abafadas, o corpo ainda dolorido da noite anterior. Ele estava no beco.
Encolhido sob o cobertor que Clara deixara, o tecido áspero contra a pele, o ombro machucado latejava, um lembrete do fogo que ele enfrentara para salvar Miguel. Ele esfregou os olhos, tentando afastar o cansaço, e pegou o caderno destruído ao seu lado. As páginas queimadas pareciam zombar dele, mas ele o guardou mesmo assim, como se ainda pudesse salvar algo ali. O mundo parecia diferente hoje, mais barulhento, mais vivo, e isso o incomodava. Ele não sabia, mas seu nome já corria a cidade, estampado em telas e manchetes que gritavam: "Sem teto, herói, risco tudo". Na rua, o dia começava agitado. Pessoas passavam rápido, algumas parando para olhar o prédio carbonizado, agora cercado por fitas amarelas. Elias se levantou, o estômago roncando, e caminhou até a esquina, onde uma barraquinha vendia pão amanhecido. Ele juntou as poucas moedas que tinha, mas antes que pudesse comprar algo, um homem com um microfone surgiu do nada. "Você é o cara do incêndio, né? O herói!" O homem disse, a voz alta, empurrando o microfone contra o rosto de Elias. Uma câmera piscava atrás, a luz vermelha como um olho que não desviava. Elias recuou, o coração disparando. "Deixa eu em paz", murmurou, virando o rosto, mas o repórter insistiu. "Conta pra gente, por que você entrou naquele fogo?" Mais pessoas se aproximaram, celulares apontados, vozes misturadas. "É ele mesmo?" alguém gritou. Elias sentiu o ar faltar, como se estivesse de volta na fumaça. Ele empurrou o repórter e correu, os pés batendo no asfalto, até encontrar um canto atrás de uma lixeira. Lá, encostado na parede, ele respirou fundo, os olhos fechados. Não entendia por que o perseguiam, por que queriam tanto dele. Ele só tinha feito o que precisava, nada mais. Mas o mundo não parecia querer esquecer. Enquanto isso, Clara estava em seu apartamento pequeno, o único lugar que conseguia pagar com o pouco que ganhava. Miguel dormia no berço, o rostinho tranquilo, e ela o observava, o coração ainda apertado pelo que quase perdeu. A televisão ligada ao fundo mostrava imagens granuladas do incêndio, e então o rosto de Elias apareceu, coberto de cinza, entregando Miguel para ela. A legenda dizia: "Herói anônimo salva bebê". Clara parou, a respiração suspensa. Ela não sabia o nome dele até agora, mas aqueles olhos, tão cheios de dor, ficaram gravados nela. Elias. Ela repetiu, lendo o nome na tela. Algo dentro dela dizia que precisava encontrá-lo de novo, não só para agradecer, mas para entender quem ele era. Na cidade, a história de Elias ganhava vida própria. Em um escritório elegante, uma mulher chamada Ana, que trabalhava para uma fundação de caridade, assistia ao mesmo vídeo. Ela anotava ideias, o rosto iluminado por uma mistura de emoção e ambição. "Esse homem é perfeito", ela disse ao colega. "Podemos mudar a vida dele, mostrar que ainda há esperança." A fundação queria mais do que ajudar. Queria uma história que inspirasse, que atraísse doações. Ana pegou o telefone e ligou para Clara, cuja história também estava nas notícias. "Senhora Clara, sabemos quem salvou seu filho. Queremos oferecer uma recompensa a ele, uma casa, um trabalho, uma nova chance." Clara ouviu surpresa, mas sentiu uma pontada de esperança. Talvez fosse o que Elias precisava para sair daquele beco. Elias, alheio a tudo, caminhava pelas ruas, tentando se misturar. Mas então ele viu um cartaz colado num poste, com sua foto tirada do vídeo. A manchete dizia: "Herói sem teto, quem é ele?" Ele ficou parado, o estômago embrulhado. Sua imagem ali, exposta, parecia uma invasão. Ele arrancou o cartaz, rasgando-o em pedaços, o papel voando como folhas secas, mas antes de jogar tudo fora, hesitou. Dobrou um pedaço pequeno com metade do seu rosto e guardou no bolso. Não sabia por quê. Talvez porque por um segundo quis acreditar que aquela palavra, herói, podia ser verdade. Mais tarde, no beco, Elias dividiu um pão velho com João, um velho sem teto que às vezes dormia ali perto.
João mastigava devagar, os olhos brilhando. Você é o cara do incêndio, né? Um herói de verdade, ele disse, a voz rouca de quem não falava muito. Elias balançou a cabeça desconfortável. Não sou herói. Só fiz o que tinha que fazer. João riu, um som seco. Você salvou uma criança, rapaz. Isso não é pouca coisa. Elias olhou para o chão. As palavras de João mexendo com ele mais do que queria admitir. Ele não era acostumado a ser visto, muito menos elogiado. Quando o sol já baixava, Clara apareceu no beco outra vez. Ela carregava uma bolsa simples e seus olhos procuraram Elias com uma mistura de alívio e nervosismo. Eu te vi na televisão, ela disse, sentando-se no chão ao lado dele, sem se importar com a sujeira. Todo mundo está falando de você. Elias franziu a testa, o corpo tenso. Não quero eles me olhando. Clara respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Elias, tem uma fundação. Eles querem te ajudar. Uma casa, um trabalho, uma vida nova. Eles me ligaram hoje. Elias a encarou, esperando uma pegadinha. Então, riu, um som amargo que ecoou no beco. Ninguém dá nada de graça, Clara. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele se levantou, como se quisesse fugir de novo. Mas Clara segurou o braço dele, firme, mas gentil. E se for verdade? E se isso for uma chance de você deixar esse lugar? Ela apontou para o beco, para o cobertor, para o caderno destruído. Você merece mais do que isso. Ele olhou para ela, os olhos dela tão cheios de crença que doíam. Ele queria dizer que não merecia nada, que pessoas como ele não tinham segundas chances. Mas a voz dela, tão suave, tão verdadeira, fez algo dentro dele hesitar. Ele pensou no cartaz, na palavra herói, no pedaço de papel no bolso. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz baixa, quase quebrada. Clara sorriu, um sorriso que carregava cansaço, mas também esperança. Porque você trouxe meu filho de volta, e porque eu sei que você não é só o que está nesse beco. Elias não respondeu. Ele pegou o caderno, os dedos traçando as bordas queimadas. Pela primeira vez, ele se perguntou se talvez, só talvez, pudesse haver algo além da escuridão que ele conhecia tão bem. Clara ficou ali, esperando, sem pressa. E no silêncio, o mundo parecia girar um pouco diferente. Elias acordou, com o som de vozes abafadas, o corpo ainda dolorido da noite anterior. Ele estava no beco, encolhido sob o cobertor que Clara deixara, o tecido áspero contra a pele. O ombro machucado latejava, um lembrete do fogo que ele enfrentara para salvar Miguel. Ele esfregou os olhos, tentando afastar o cansaço, e pegou o caderno destruído ao seu lado. As páginas queimadas pareciam zombar dele, mas ele o guardou mesmo assim, como se ainda pudesse salvar algo ali. O mundo parecia diferente hoje, mais barulhento, mais vivo, e isso o incomodava. Ele não sabia, mas seu nome já corria a cidade, estampado em telas e manchetes que gritavam: "Sem teto herói arrisca tudo para salvar bebê". Na rua, o dia começava agitado. Pessoas passavam rápido, algumas parando para olhar o prédio carbonizado, agora cercado por fitas amarelas. Elias se levantou, o estômago roncando, e caminhou até a esquina, onde uma barraquinha vendia pão amanhecido. Ele juntou as poucas moedas que tinha, mas antes que pudesse comprar algo, um homem com um microfone surgiu do nada. "Você é o cara do incêndio, né? O herói!" O homem disse, a voz alta, empurrando o microfone contra o rosto de Elias. Uma câmera piscava atrás, a luz vermelha como um olho que não desviava. Elias recuou, o coração disparando. "Deixa eu em paz", murmurou, virando o rosto, mas o repórter insistiu. "Conta pra gente, por que você entrou naquele fogo?" Mais pessoas se aproximaram, celulares apontados, vozes misturadas. "É ele mesmo?" alguém gritou. Elias sentiu o ar faltar, como se estivesse de volta na fumaça. Ele empurrou o repórter e correu, os pés batendo no asfalto,
até encontrar um canto atrás de uma lixeira. Lá, encostado na parede, ele respirou fundo, os olhos fechados. Não entendia por que o perseguiam, por que queriam tanto dele. Ele só tinha feito o que precisava, nada mais. Mas o mundo não parecia querer esquecer. Enquanto isso, Clara estava em seu apartamento pequeno, o único lugar que conseguia pagar com o pouco que ganhava. Miguel dormia no berço, o rostinho tranquilo, e ela o observava, o coração ainda apertado pelo que quase perdeu. A televisão ligada ao fundo mostrava imagens granuladas do incêndio, e então o rosto de Elias apareceu, coberto de cinza, entregando Miguel para ela. A legenda dizia: "Herói anônimo salva bebê". Clara parou, a respiração suspensa. Ela não sabia o nome dele até agora, mas aqueles olhos, tão cheios de dor, ficaram gravados nela. Elias. Ela repetiu, lendo o nome na tela. Algo dentro dela dizia que precisava encontrá-lo de novo, não só para agradecer, mas para entender quem ele era. Na cidade, a história de Elias ganhava vida própria. Em um escritório elegante, uma mulher chamada Ana, que trabalhava para uma fundação de caridade, assistia ao mesmo vídeo. Ela anotava ideias, o rosto iluminado por uma mistura de emoção e ambição. "Esse homem é perfeito", ela disse ao colega. "Podemos mudar a vida dele, mostrar que ainda há esperança." A fundação queria mais do que ajudar. Queria uma história que inspirasse, que atraísse doações. Ana pegou o telefone e ligou para Clara, cuja história também estava nas notícias. "Senhora Clara, sabemos quem salvou seu filho. Queremos oferecer uma recompensa a ele, uma casa, um trabalho, uma nova chance." Clara ouviu surpresa, mas sentiu uma pontada de esperança. Talvez fosse o que Elias precisava para sair daquele beco. Elias, alheio a tudo, caminhava pelas ruas, tentando se misturar. Mas então ele viu um cartaz colado num poste, com sua foto tirada do vídeo. A manchete dizia: "Herói sem teto, quem é ele?" Ele ficou parado, o estômago embrulhado. Sua imagem ali, exposta, parecia uma invasão. Ele arrancou o cartaz, rasgando-o em pedaços, o papel voando como folhas secas, mas antes de jogar tudo fora, hesitou. Dobrou um pedaço pequeno com metade do seu rosto e guardou no bolso. Não sabia por quê. Talvez porque por um segundo quis acreditar que aquela palavra, herói, podia ser verdade. Mais tarde, no beco, Elias dividiu um pão velho com João, um velho sem teto que às vezes dormia ali perto. João mastigava devagar, os olhos brilhando. "Você é o cara do incêndio, né? Um herói de verdade", ele disse, a voz rouca de quem não falava muito. Elias balançou a cabeça desconfortável. "Não sou herói. Só fiz o que tinha que fazer." João riu, um som seco. "Você salvou uma criança, rapaz. Isso não é pouca coisa." Elias olhou para o chão. As palavras de João mexendo com ele mais do que queria admitir. Ele não era acostumado a ser visto, muito menos elogiado. Quando o sol já baixava, Clara apareceu no beco outra vez. Ela carregava uma bolsa simples e seus olhos procuraram Elias com uma mistura de alívio e nervosismo. "Eu te vi na televisão", ela disse, sentando-se no chão ao lado dele, sem se importar com a sujeira. "Todo mundo está falando de você." Elias franziu a testa, o corpo tenso. Não quero eles me olhando." Clara respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Elias, tem uma fundação. Eles querem te ajudar. Uma casa, um trabalho, uma vida nova. Eles me ligaram hoje." Elias a encarou, esperando uma pegadinha. Então, riu, um som amargo que ecoou no beco. "Ninguém dá nada de graça, Clara. Você sabe disso tão bem quanto eu." Ele se levantou, como se quisesse fugir de novo. Mas Clara segurou o braço dele, firme, mas gentil. "E se for verdade? E se isso for uma chance de você deixar esse lugar?" Ela apontou para o beco, para o cobertor, para o caderno destruído. "Você merece mais do que isso." Ele olhou para ela.
os olhos dela tão cheios de crença que doíam. Ele queria dizer que não merecia nada, que pessoas como ele não tinham segundas chances. Mas a voz dela, tão suave, tão verdadeira, fez algo dentro dele hesitar. Ele pensou no cartaz, na palavra herói, no pedaço de papel no bolso. "Por que você está fazendo isso?", perguntou, a voz baixa, quase quebrada. Clara sorriu, um sorriso que carregava cansaço, mas também esperança. "Porque você trouxe meu filho de volta, e porque eu sei que você não é só o que está nesse beco." Elias não respondeu. Ele pegou o caderno, os dedos traçando as bordas queimadas. Pela primeira vez, ele se perguntou se talvez, só talvez, pudesse haver algo além da escuridão que ele conhecia tão bem. Clara ficou ali, esperando, sem pressa. E no silêncio, o mundo parecia girar um pouco diferente. Elias estava sentado no beco, o cobertor de Clara dobrado ao seu lado, quando a luz do amanhecer começou a rastejar pelas paredes sujas. Ele segurava o pedaço rasgado do cartaz no bolso, aquele com metade do seu rosto e a palavra herói, escrita em letras grandes. As palavras de Clara ainda ecoavam na cabeça dele, como uma música que ele não conseguia esquecer. Uma casa, um trabalho, uma nova chance. Ele queria acreditar, queria tanto, mas a desconfiança era como uma corrente, puxando-o de volta para o chão. Ele olhou para o caderno destruído, as páginas queimadas que não contavam mais nada, e sentiu um vazio que conhecia bem demais. Mas então, Clara apareceu na entrada do beco, o rosto iluminado por uma esperança que ele não entendia. "Você vem comigo?", ela perguntou, a voz firme, mas cheia de cuidado. Elias hesitou, os dedos apertando o cartaz no bolso, e então, contra tudo o que sentia, assentiu. Caminhar ao lado de Clara pelas ruas movimentadas parecia estranho, quase errado. Ele mantinha a cabeça baixa, evitando os olhares dos outros. Mas as pessoas apontavam, cochichavam, algumas até sorriam. "É o cara do incêndio", alguém disse, e Elias sentiu o peito apertar. Clara, ao lado dele, não parecia notar, ou talvez fingisse não notar. Ela falava sobre a fundação, sobre como eles queriam ajudar, mas Elias só ouvia metade. A outra metade da cabeça dele gritava que isso era um erro, que gente como ele não pertencia a lugares assim. Quando chegaram ao prédio da fundação, um edifício de vidro brilhante que parecia engolir o céu, Elias parou na porta. "Não sei se consigo", murmurou, os pés grudados no chão. Clara tocou o braço dele, leve, como se soubesse que ele podia quebrar. "Você já enfrentou coisa pior", ela disse. E ele pensou no fogo, no choro de Miguel, e entrou. Dentro tudo era diferente do mundo que Elias conhecia. O chão brilhava, as paredes eram brancas e o ar cheirava a limpeza, não a cinza. Uma mulher chamada Ana os recebeu. O sorriso largo, mas com algo nos olhos que parecia calculado. "Elias, você é uma inspiração", ela disse, apertando a mão dele com força. Ele recuou, desconfortável, mas Ana não parou. Ela mostrou papéis, falou de planos e então entregou um saco com roupas novas. Uma camisa azul, uma calça sem rasgos, sapatos que não estavam furados. Elias segurou as roupas como se fossem de vidro, algo que ele não sabia como segurar. "Pode trocar ali." Ana apontou para um banheiro. Ele foi, os passos lentos, e quando se olhou no espelho, quase não reconheceu o homem que viu. A camisa era estranha, apertada nos ombros, e os sapatos pareciam morder os pés. Ele se sentiu como uma criança brincando de ser outra pessoa. Quando voltou, Ana e Clara estavam esperando. "Você tá diferente", Clara disse, com um sorriso que fez o coração de Elias dar um pulo. Ele desviou o olhar sem saber o que dizer. Ana então falou o que ele não esperava. "Nós temos um apartamento para você. Não é grande, mas é seu. E um trabalho, se quiser. Zelador para começar." Elias piscou, como se as palavras não fizessem sentido. "Um apartamento."
Um lugar com paredes, com portas, com um teto que não deixava o frio entrar. Ele quis rir, como fizera no beco, mas algo o segurou. Ele olhou para Clara, que assentiu, como se dissesse que era real. "Vamos ver?" Ana perguntou. E Elias, sem saber porquê, disse sim. O apartamento ficava num bairro simples, num prédio de tijolos gastos, mas limpo. Quando Ana abriu a porta, Elias entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar algo. O lugar era pequeno, uma sala com uma mesa, uma cozinha com um fogão velho, um quarto com uma cama de verdade. Ele tocou a parede, os dedos traçando a pintura descascada, e sentiu um nó na garganta. Era só um canto, mas era mais do que ele já tivera em anos. "O que acha?" Clara perguntou, a voz suave. Elias não respondeu. Ele só ficou ali, parado, tentando entender por que seus olhos ardiam. Clara insistiu para que ele conhecesse Miguel, e eles foram até o apartamento dela, a poucos quarteirões dali. Quando Elias viu o bebê, sentado numa manta no chão, algo dentro dele mudou. Miguel riu, esticando os bracinhos, e Elias, sem pensar, se abaixou. "Oi, pequeno", ele disse, e um sorriso pequeno, mas verdadeiro, apareceu no rosto dele. Clara observava, quieta, os olhos brilhando. "Ele gosta de você", ela disse. E Elias sentiu o peito aquecer, como se uma luz pequena tivesse acendido lá dentro. De volta ao apartamento, Elias começou a desfazer o saco com suas coisas. Poucas, quase nada. Mas no bolso do casaco velho, ele encontrou algo que não esperava. Uma foto antiga, dobrada, amassada pelo tempo. Ele a abriu com cuidado e o ar sumiu dos pulmões. Era ele, mais jovem, com uma mulher sorridente e uma criança pequena. Eles estavam num parque, o sol brilhando, felizes. Elias fechou os olhos, a memória vindo como uma onda. Ele ouviu risadas, depois gritos, depois o som de um incêndio que não explicava. A dor era tão forte que ele deixou a foto cair, o corpo tremendo. Ele não podia olhar para aquilo, não agora. No dia seguinte, ele começou a perceber os vizinhos. Eles o viam passar no corredor, alguns cumprimentavam, mas outros cochichavam, os olhos desconfiados. "É aquele cara da TV", uma mulher disse, alto o suficiente para ele ouvir. "Será que é verdade mesmo?" Elias fingia não escutar, mas as palavras ficavam como pedras no peito. Ele não sabia se pertencia ali, se podia pertencer. Naquela noite, Ana apareceu com um presente, um caderno novo, de capa preta, as páginas brancas e limpas. "Para você começar de novo", ela disse. Elias segurou o caderno, o peso dele diferente do outro, mas familiar. Sentado na cama, com a luz fraca do abajur, ele abriu o caderno. Pegou um lápis que Ana deixara e ficou olhando a página vazia por um tempo. Então escreveu, as palavras saindo lentas, como se doesse. "Será que mereço isso?" Ele fechou o caderno e encostou a cabeça na parede. O silêncio do apartamento tão grande que parecia engoli-lo. Ele pensou em Clara, em Miguel, na foto que não conseguia encarar. E pela primeira vez se perguntou se talvez pudesse tentar, mesmo que doesse, mesmo que fosse difícil. Elias acordou com o sol batendo na janela do apartamento, a luz fraca entrando pelas cortinas finas. Ele ainda não estava acostumado à cama, ao silêncio que não era interrompido por carros ou vozes na rua. O caderno novo de capa preta estava na mesinha ao lado, com aquela frase escrita na primeira página. "Será que mereço isso?" Ele se sentou, o corpo pesado, como se as memórias da foto encontrada no casaco velho ainda pesassem sobre os ombros. Ontem, ao ver Miguel sorrir, ele sentiu algo novo, uma faísca de calor no peito. Mas agora, sozinho, o vazio voltava, trazendo consigo uma voz que ele conhecia bem. Ele não pertencia ali, não era digno de uma nova chance. Ele esfregou o rosto, tentando afastar os pensamentos, e se levantou. Hoje era o primeiro dia de trabalho como zelador, e ele precisava pelo menos tentar. Ele vestiu a camisa azul que a fundação deu, ainda estranha contra a pele, e caminhou até o prédio onde começaria.
Era um lugar comum, com corredores de azulejo rachado e cheiro de produtos de limpeza. O supervisor, um homem chamado Carlos, entregou-lhe um carrinho com vassouras e panos. "Faça o que mando e não dá problema", Carlos disse, sem sorrir, mas sem maldade. Elias assentiu, mantendo a cabeça baixa. Ele começou a varrer o chão, o som da vassoura contra o piso quase hipnótico, algo que o mantinha focado, longe dos próprios pensamentos. Mas então, ele sentiu os olhares. Funcionários passavam por ele, alguns cochichando, outros apenas encarando. "É aquele cara do incêndio", uma mulher murmurou, alto o suficiente para ele ouvir. Elias apertou a vassoura com mais força, fingindo que não escutava. No intervalo, enquanto comia um pão seco que trouxera, um colega chamado Marcos se aproximou. Era um homem grande, com um sorriso torto que não chegava aos olhos. "Então, você é o herói, né?" Marcos disse, a voz carregada de sarcasmo. Elias olhou para o chão sem responder. "Sabe, eu vi na TV, mas cá entre nós parece história montada, herói de mentira. É isso que você é?" As palavras acertaram Elias como um soco. Ele levantou o olhar, o peito ardendo, mas antes que pudesse dizer algo, Clara apareceu no corredor. Ela estava ali para trazer um documento ao escritório do prédio e ouviu tudo. "Deixa ele em paz", ela disse firme, os olhos brilhando de raiva. "Você não sabe nada sobre ele." Marcos riu, levantando as mãos como se fosse inofensivo, e se afastou. Elias, porém, balançou a cabeça, o rosto fechado. "Não precisava fazer isso", ele murmurou para Clara. "Não quero você se metendo." Clara franziu a testa, surpresa. "Eu só queria ajudar. Ele não tem direito de falar assim." Elias desviou o olhar, as mãos cerradas. "Eu sei me virar", disse, a voz mais dura do que ele queria. Clara ficou quieta por um momento magoada, mas então assentiu e foi embora, deixando Elias com um peso ainda maior no peito. Ele não queria afastá-la, mas não sabia como deixar alguém se aproximar. Naquela noite, sozinho no apartamento, Elias tentou dormir, mas o sono não vinha. Ele se revirava na cama, o silêncio do quarto parecendo gritar. Quando finalmente pegou no sono, as imagens vieram, como sempre faziam. Um incêndio, não o de Miguel, mas outro, mais velho, mais cruel. Ele viu uma casa, chamas subindo pelas cortinas, uma mulher gritando seu nome. "Elias, me ajuda!" ela implorava, mas ele não conseguia alcançá-la. O fogo engolia tudo e ele acordou gritando, o corpo coberto de suor, o coração batendo tão rápido que doía. Ele se sentou na cama, as mãos tremendo, o ar preso na garganta. "Não foi minha culpa", sussurrou, mas as palavras eram frágeis, como se ele mesmo não acreditasse. No dia seguinte, Elias caminhou até um parque próximo, precisando de ar, de espaço. Ele se sentou num banco, olhando as crianças brincarem ao longe, os risos delas tão diferentes do peso que ele carregava. Então, Clara apareceu, com Miguel no colo. Ela hesitou antes de se aproximar, ainda sentindo o eco da discussão de ontem. "Posso sentar?", perguntou, a voz suave. Elias assentiu, sem olhar para ela. Por um tempo, ficaram em silêncio, o som do vento nas árvores preenchendo o espaço entre eles. Então Clara falou: "Você tá bem? Parece que tá carregando o mundo." Elias olhou para Miguel, que mexia os pezinhos, e algo dentro dele cedeu. "Eu perdi alguém", ele disse, a voz tão baixa que quase sumiu. "Num incêndio, muito tempo atrás. Não consegui salvar." Ele parou, os olhos marejados, o peito apertado. Clara segurou a mão dele, os dedos quentes contra a pele fria. "Você não tá sozinho, Elias. Não precisa carregar isso tudo." Ele olhou para ela, os olhos dela tão cheios de verdade que ele quase acreditou. Ele apertou a mão dela de volta, só por um segundo, antes de soltar, como se tivesse medo de se deixar sentir demais. Enquanto isso, na cidade, a história de Elias tomava outro rumo.
Um jornalista chamado Ricardo, que farejava manchetes como um cão de caça, publicou uma matéria nova. Quem é o herói sem teto? Um salvador ou um impostor? Dizia o título, com frases que cavavam o passado de Elias, sugerindo que ele escondia algo sombrio. A matéria não tinha provas, apenas insinuações, mas era o suficiente para plantar dúvidas. No dia seguinte, Elias viu o jornal numa banca, seu rosto na capa, as palavras como facas. Ele comprou o jornal com as poucas moedas que tinha, leu cada linha com os dentes cerrados e então o amassou, jogando-o no lixo. A raiva queimava no peito, mas também o medo. E se cavassem mais fundo? E se descobrissem o que ele tentava esquecer? Ele voltou ao apartamento, o caderno novo ainda intocado na mesa. Ele o abriu, pegou o lápis, mas não escreveu. Só ficou olhando a página branca, como se ela pudesse responder o que ele sentia. Ele pensou em Clara, na mão dela, na sua, na promessa de que ele não estava sozinho. Mas também pensou no incêndio antigo, na voz que ainda gritava em seus sonhos. Ele fechou o caderno e encostou a cabeça na parede, o silêncio do quarto parecendo mais pesado do que nunca. A manhã estava clara, com o sol tentando romper as cortinas finas do apartamento de Elias. Ele estava sentado na beira da cama, o caderno novo de capa preta aberto sobre os joelhos, a frase "Será que mereço isso?" ainda ecoando em sua mente. O peso da matéria de Ricardo, com suas insinuações venenosas, não o deixava em paz. Salvador ou impostor? As palavras do jornal pareciam gravadas na alma, cutucando o medo de que alguém descobrisse o que ele escondia. O incêndio que tirou tudo dele, a culpa que carregava como uma pedra. Ele fechou o caderno com força, os dedos trêmulos, e respirou fundo. Hoje, ele queria algo diferente, algo que o fizesse lembrar que ainda havia luz. Pensou em Miguel, no jeito que o bebê ria, e em Clara, na forma como ela o olhava sem julgamento. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vontade de levantar. Elias remexeu nas poucas coisas que tinha e achou um pedaço de papel e um lápis curto, quase sem ponta. Não era bom com desenhos, mas começou a rabiscar um sol sorridente, com raios tortos e grandes, algo que Miguel pudesse gostar. Era uma coisa simples, mas enquanto desenhava, suas mãos pararam de tremer. Ele dobrou o papel com cuidado como se fosse algo precioso e o guardou no bolso da camisa azul. Caminhou até o apartamento de Clara, mantendo a cabeça baixa no corredor. Ainda sentia os ecos das fofocas dos vizinhos, os olhares que o seguiam como sombras. A matéria de Ricardo tornava tudo pior, como se o mundo estivesse esperando ele tropeçar. Quando Clara abriu a porta, seu rosto se iluminou, mas havia uma sombra de preocupação nos olhos, talvez por causa da conversa tensa no parque. "Você veio", ela disse, abrindo espaço para ele entrar. Miguel estava no chão, sobre uma manta colorida, brincando com um ursinho de pelúcia, os pezinhos mexendo sem parar. Elias se ajoelhou ao lado dele, tirando o desenho do bolso. "Olha aqui, pequeno", disse, a voz mais leve do que ele esperava. Desdobrou o papel, mostrando o sol, e Miguel arregalou os olhos, soltando um gritinho de alegria enquanto esticava as mãozinhas. Clara riu, um som tão puro que fez Elias esquecer por um segundo o peso que carregava. Ele olhou para ela, o sorriso dela como um raio de sol verdadeiro, e sentiu algo quente no peito, algo que ele não sabia nomear. "Fica para jantar?", Clara perguntou, já indo para a cozinha. Elias hesitou, o velho instinto de se fechar, querendo puxá-lo de volta, mas o jeito que Miguel agarrou o desenho o fez ceder. "Tá bom", respondeu quase tímido. Clara começou a preparar a comida. O barulho das panelas misturado com o cheiro de cebola refogada enchendo o apartamento. Elias ficou na sala, olhando Miguel, que agora tentava morder o ursinho, e depois Clara, que mexia uma colher de pau com um ritmo tranquilo. Era tudo tão comum. Uma mesa, pratos, uma casa viva, que parecia um sonho que ele não merecia.
Sentaram-se para comer, um prato simples de arroz, feijão e um pedaço de carne. Clara não comia com pressa e seus olhos buscavam Elias entre uma garfada e outra. "Você tá tão calado", ela disse, o tom suave, mas curioso. "No que tá pensando?" Elias mexeu no prato, o garfo traçando linhas no arroz. Ele quis contar do jornal, do pesadelo, da mulher que gritava em seus sonhos, mas as palavras travaram. Em vez disso, disse: "Eu escrevo para não me perder, para lembrar quem sou." Clara apoiou o queixo na mão, interessada. "E quem você é, Elias?" perguntou, os olhos fixos nele como se pudesse ver além da superfície. Ele baixou o olhar, o peito apertado. "Alguém que está tentando", murmurou, a verdade pesando em cada sílaba. Clara esticou a mão sobre a mesa, parando perto da dele, sem tocar, mas tão próxima que ele sentiu o calor. "Isso já é muito", ela disse, e Elias quis acreditar, mesmo que doesse. Eles conversaram mais, algo raro para ele. Clara falou dos próprios medos, criar Miguel sozinha, as contas que nunca fechavam, as noites em que o silêncio era grande demais. Elias ouviu cada palavra dela como uma ponte, algo que o fazia sentir menos só. Ele não sabia ser assim, tão aberto, mas com ela parecia possível. Depois do jantar, com Miguel acordado e engatinhando entre eles, Clara pegou o caderno de Elias que ele esquecera na última visita. "Posso ler uma coisa sua?" perguntou, os dedos cuidadosos na capa. Ele assentiu, o estômago revirando, mas confiando nela de um jeito que não entendia. Ela abriu numa história curta, sobre um homem perdido numa floresta, guiado por uma estrela que nunca apagava. Leu em voz baixa, cada palavra cheia de sentimento, e Elias observou o rosto dela, vendo-a morder o lábio, depois sorrir, depois limpar uma lágrima rápida. Quando terminou, ela olhou para ele, os olhos molhados. "É tão triste, mas é tão você", disse, a voz embargada. "Você escreve como se tivesse carregado o mundo." Elias não soube o que responder. Ninguém nunca lera suas histórias, ninguém nunca o vira assim. Ele se sentiu nu, mas não com medo. "Você devia tentar", disse quase sem pensar. "Escrever, quer dizer. Você tem coisas para contar." Clara riu, surpresa, balançando a cabeça. "Eu não sei fazer isso." Ele insistiu, com um meio sorriso que parecia novo. "Eu te ensino." Pegaram um papel qualquer e Elias mostrou como começar, pedindo que ela pensasse num lugar, numa pessoa, num sentimento. Clara escreveu sobre uma árvore que guardava segredos, as frases tortas, mas cheias de vida. Ela ria dos próprios erros e Elias riu junto, um som que ele mal reconhecia como seu. Aquele momento tão leve era como um presente, mas no dia seguinte o mundo voltou a pesar. Elias varria o corredor do prédio quando ouviu vozes abafadas perto da escada. Era Alberto, o vizinho que sempre o encarava com desconfiança, falando com uma moradora. "Ele não é o que parece", Alberto dizia, a voz cortante. "Um cara como esse morando aqui, aposto que é perigoso. Quem sabe o que ele fez antes?" A mulher murmurou algo assustada, e Elias parou, a vassoura firme nas mãos, o sangue subindo ao rosto. Ele quis entrar na conversa, jogar a verdade na cara deles, mas ficou parado. As palavras de Ricardo voltando como veneno. "Impostor." Ele virou as costas, o coração batendo rápido, cada passo mais pesado que o anterior. Mais tarde, enquanto levava o lixo para fora, Elias viu Dona Rosa na entrada do prédio, tentando carregar uma sacola pesada de compras. O rosto dela estava tenso, a mão tremendo no cabo da bengala. Ele correu para ajudar, pegando a sacola sem dizer nada. "Obrigada, meu filho", ela disse, o sorriso cansado, mas verdadeiro. Caminharam juntos até o apartamento dela. E Dona Rosa falou do marido que já se fora, de como ele sempre carregava as coisas pesadas. "Você tem esse jeito, sabe? De ajudar sem pedir nada." Elias baixou o olhar, o nó na garganta voltando. "Não sou tão bom assim", murmurou,
Mas ela balançou a cabeça como se soubesse mais do que ele dizia. De volta ao seu apartamento, Elias tentou se livrar da raiva que Alberto plantara. Sentou-se com o caderno, querendo escrever, mas a cabeça estava cheia. Clara, Miguel, a história que ela lera, o calor daquele jantar. Ele estava quase começando uma frase quando ouviu um barulho lá fora, um som de passos leves, como alguém hesitando. Foi até a porta, o pulso acelerado, e olhou pelo olho mágico. Não havia ninguém, mas ao abrir a porta, encontrou um papel dobrado no chão. Ele o pegou, as mãos geladas, e leu uma única palavra escrita em letras tortas. Lembre. O mundo girou. Ele viu o incêndio antigo, a casa desabando, a mulher gritando seu nome. Amassou o papel, o peito subindo rápido, e correu para o corredor, olhando em todas as direções. Estava vazio, mas o ar parecia denso, como se alguém tivesse acabado de passar. Ele voltou para dentro, trancando a porta, o papel ainda na mão, queimando como brasa. Não era um acidente. Alguém sabia. Alguém queria que ele não esquecesse. No dia seguinte, ele foi até Clara, precisando do jeito dela para não se afogar. Ela o recebeu com um abraço quente, como se sentisse o que ele escondia. "Tá tudo bem?" perguntou Miguel no colo, esticando os bracinhos para ele. Elias pegou o bebê, forçando um sorriso. "Tô tentando", disse, as mesmas palavras do jantar, mas agora mais frágeis. Ele não falou do papel, não queria assustá-la, mas o guardava no bolso, um segredo pesado. Passaram a tarde juntos, Clara escrevendo mais uma página sobre sua árvore. Elias corrigindo com paciência, cada risada deles um fio que os unia mais. Mas ao voltar para casa, quando a noite já caía, Elias parou na porta do prédio. Na esquina, sob um poste que mal iluminava, havia um homem, alto, de ombros largos, o rosto meio escondido por um boné. Ele não se mexeu, só ficou lá, encarando Elias com olhos frios, como se pudesse ver através dele. Elias sentiu o coração parar, o passado rugindo como fogo. Ele deu um passo, os punhos fechados, mas o homem virou as costas e sumiu na escuridão, deixando Elias com um medo que ele não conseguia explicar. Elias não dormiu. O homem na esquina, com aquele olhar frio como uma lâmina, ficou gravado em sua mente, roubando o pouco de paz que ele havia encontrado. Ele passou a noite sentado na cadeira dura do apartamento, o bilhete com a palavra "lembre" amassado na mão, o papel parecendo queimar sua pele. Cada rangido do prédio, cada sombra na janela fazia seu coração disparar. Ele sabia que não era apenas um estranho. Aquele rosto, mesmo meio escondido, trazia ecos de algo que ele tentava enterrar. O passado, que ele achava que podia deixar para trás, estava batendo à porta, e Elias não sabia se conseguiria enfrentá-lo. Mas quando o sol nasceu, fraco e cinzento, ele decidiu que não podia mais fugir. Precisava descobrir quem era aquele homem e o que ele queria, antes que tudo o que ele começava a construir, Clara, Miguel, essa vida nova, desmoronasse. Ele vestiu a camisa azul, agora um pouco mais familiar, e desceu as escadas do prédio, os olhos atentos a cada canto. A rua estava quieta, o ar cheirando a asfalto molhado de uma chuva que ele não ouvira. Caminhou até a esquina onde vira o homem, procurando qualquer pista, mas não havia nada, nem pegadas, nem um boné esquecido, apenas o poste torto e a calçada rachada. Ele estava quase voltando quando ouviu uma voz atrás de si, grave e cortante. "Você achou mesmo que podia sumir, Elias?" Ele congelou, o sangue gelando nas veias. Virou-se devagar e lá estava ele, alto, ombros largos, o rosto agora claro sob a luz do dia. Uma cicatriz atravessava sua bochecha, mas eram os olhos que Elias reconheceu de imediato, olhos que ele não via há anos, mas que nunca esquecera. Era Tomás, seu irmão. O mundo pareceu parar. Elias abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tomás deu um passo à frente, o rosto endurecido, como se carregasse uma raiva antiga. "Você não mudou nada", disse, a voz tremendo de desprezo. "Ainda fugindo, ainda se escondendo."
Elias sentiu o chão tremer sob os pés, memórias que ele tentava manter trancadas, vindo como uma enxurrada. Ele viu a casa, as chamas subindo pelas paredes, sua esposa, Ana, gritando seu nome. Ele tentou alcançá-la, mas o fogo era rápido demais, cruel demais. Ele ouviu a voz de Tomás, anos atrás, gritando no hospital: "Você deixou ela morrer, você abandonou a gente." As palavras de agora eram as mesmas, mas mais afiadas, cortando fundo. "Você acha que é herói por salvar aquele bebê? Não engana ninguém, Elias. Você é um covarde." Elias balançou a cabeça, os punhos cerrados, a garganta apertada. "Não foi assim", murmurou, a voz rouca quase sumindo. "Eu tentei, Tomás. Eu tentei salvá-la." Mas Tomás riu, um som seco, sem humor. "Tentar não trouxe ela de volta. Não trouxe minha irmã de volta." Ele deu outro passo, apontando o dedo como uma arma. "Você fugiu depois, deixou eu e mamãe sozinhos para lidar com tudo. E agora está aqui bancando o santo na televisão? Você não merece isso." Elias sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas não deixou que caíssem. Ele quis explicar, contar como a culpa o destruiu, como ele acordava todo dia com o peso daquele incêndio, mas as palavras travaram. Tomás não queria ouvir. "Você devia ter morrido com ela", disse, e empurrou Elias contra a parede, o impacto tirando o ar de seus pulmões. Elias ficou parado, o ombro latejando, enquanto Tomás se afastava, os passos ecoando na rua vazia. Ele deslizou até o chão, as mãos cobrindo o rosto, o mundo girando em pedaços. Ele viu Ana novamente, sorrindo na foto que encontrara, depois gritando, as chamas engolindo tudo. Ele não conseguira segurar a mão dela, não conseguira abrir a porta travada, não conseguira ser rápido o suficiente. A culpa era uma corrente, e Tomás apenas a apertara mais. Elias não sabia quanto tempo ficou ali, encolhido na calçada, mas quando levantou, o sol já estava mais alto, e ele sentia o peito vazio, como se algo dentro dele tivesse quebrado de vez. Ele caminhou sem rumo, os pés o levando até o apartamento de Clara, como se fosse o único lugar onde ainda fazia sentido estar. Ela abriu a porta, Miguel no colo, e o sorriso dela morreu ao ver o rosto dele. "Elias, o que aconteceu?" perguntou, puxando-o para dentro. Ele se sentou no sofá, as mãos tremendo, e deixou as palavras saírem aos pedaços como cacos de vidro. "Era meu irmão, Tomás. Ele me culpa por tudo." Clara sentou ao lado dele, Miguel agora brincando no chão, e ouviu enquanto Elias contava, a voz falhando. "Minha esposa, Ana, ela morreu num incêndio. Eu não consegui salvar ela. Tomás acha que eu abandonei eles, que eu fugi." Clara segurou a mão dele, os dedos firmes ancorando-o. "Você não é o que aconteceu, Elias", disse, os olhos brilhando com uma certeza que ele não sentia. "Você está aqui, tentando, lutando. Isso é quem você é." Ele olhou para ela, as palavras dela como água em terra seca, mas ainda não conseguia absorvê-las. Ele pensava em Ana, no que ela diria se o visse agora, se aprovaria do homem que ele tentava ser. Clara não o pressionou, apenas ficou ali, o silêncio dela mais reconfortante que qualquer discurso. Naquela tarde, Elias voltou ao prédio onde trabalhava, precisando ocupar as mãos para não se afogar na dor. Enquanto varria o corredor, encontrou Dona Rosa, que o chamou para tomar um chá. No apartamento dela, cheio de fotos antigas e um relógio tic-taqueando, ela falou de perdas e recomeços. "Ninguém escapa da dor, meu filho", disse, servindo o chá com mãos trêmulas, "mas a gente escolhe o que faz com ela." As palavras ficaram com Elias, como sementes plantadas em solo duro. Ele pensou na recompensa da fundação, no dinheiro que ainda não tocara. Na saída, pediu a Dona Rosa o contato de uma associação que ajudava pessoas sem teto. "Quero fazer algo com o que me deram", disse, a voz firme pela primeira vez no dia. Ela sorriu, anotando um número num papel velho. Naquela noite, Elias sentou-se à mesa do apartamento, o caderno novo à sua frente. Ele pegou um lápis e começou a escrever.
Não uma história, mas uma carta. Ana, começou, a mão hesitando. Eu nunca disse o quanto sinto sua falta. Eu falhei com você, e isso me mata todo dia. Mas estou tentando ser alguém que você teria orgulho. Me perdoa, por favor. As palavras vinham com lágrimas, cada frase um peso que ele soltava. Ele dobrou o papel, sem saber se um dia leria de novo, mas sentindo o peito um pouco mais leve. Enquanto isso, a cidade não parava. Um jornal local publicou uma nova matéria, com uma foto granulada de Elias e Tomás na rua. O empurrão capturado por um celular qualquer. Herói sem teto enfrenta fantasmas do passado, dizia a manchete, distorcendo tudo, sugerindo uma briga sem contexto. Elias não viu a matéria, mas o rumor já corria, alimentando as fofocas no prédio. Ele não sabia que os olhos da cidade ainda o seguiam, esperando o próximo capítulo de sua história. De volta ao apartamento, Elias abriu a janela, o ar frio entrando como um sopro. Ele olhou para o céu, sem estrelas, por causa das luzes da cidade, e pensou em Clara, em Miguel, em Dona Rosa. Pensou na carta que escrevera, nas palavras que finalmente dissera. Ele não sabia se merecia perdão, mas pela primeira vez quis acreditar que podia tentar merecer. Fechou a janela, o caderno ainda na mesa, e deitou-se, o coração batendo com um ritmo diferente, não de paz, mas de algo próximo à esperança. Elias acordou com o eco da carta que escrevera para Ana, ainda ressoando em seu peito. O papel dobrado estava na mesinha ao lado, uma confissão silenciosa que ele não sabia se conseguiria encarar novamente. Ele havia despejado sua culpa naquelas linhas, buscando um perdão que não acreditava merecer. Mas quando a luz da manhã atravessou as cortinas finas do apartamento, outro peso se instalou. Os rumores sobre o confronto com Tomás, distorcidos por um jornal que ele ainda não lera. As vozes dos vizinhos, mais duras desde então, chegavam até ele como murmúrios pelas paredes do prédio. Ele vestiu o casaco velho, aquele que ainda guardava apesar das roupas novas, e saiu para o trabalho, decidido a seguir em frente. No fundo, porém, sentia o chão tremer sob seus pés, como se a vida frágil que construíra estivesse prestes a rachar. O prédio onde trabalhava como zelador estava mais silencioso que o normal, o ar carregado de uma tensão que ele não conseguia ignorar. Elias empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor, o barulho das rodas ecoando no vazio. Ele mantinha a cabeça baixa, concentrado no vai-vem da vassoura, mas os olhares dos colegas pesavam. Antes do almoço, Carlos, o supervisor, chamou-o ao escritório. Elias, disse a voz seca sem olhar nos olhos, houve reclamações. As pessoas estão desconfortáveis. Não confiam em você depois daquele jornal. Elias parou, as palavras como uma facada. Que reclamações? Perguntou a voz baixa, mas Carlos apenas deu de ombros. Não é pessoal, não podemos te manter, você está fora a partir de hoje. Elias ficou ali, a vassoura ainda na mão, como se não tivesse ouvido direito. Demitido, por falta de confiança. A injustiça ardia, mas ele não discutiu. Assentiu, encostou a vassoura na parede e saiu, cada passo mais pesado que o anterior. Na rua, a cidade seguia seu ritmo, indiferente. Ele caminhou sem destino, os pés o levando para os lados do bairro, onde as ruas ficavam mais estreitas, mais conhecidas. O beco onde ele vivia antes não estava tão longe. Ele podia voltar, se esconder nas sombras, sumir. Ninguém sentiria falta. Nem Carlos, nem os vizinhos, talvez nem Clara. O pensamento era frio, quase acolhedor, mas também doía, porque pela primeira vez ele não queria desaparecer. Sem saber como, ele parou na porta de Clara. Bateu de leve, quase esperando que ela não abrisse. Mas ela abriu, com Miguel no colo, e o sorriso dela morreu ao ver o rosto dele. Elias, o que foi? Perguntou, puxando-o para dentro. Ele se deixou cair no sofá, as mãos paradas no colo, e contou tudo. A demissão, o jornal, o jeito como o mundo parecia fechar as portas outra vez.
Talvez eu deva ir embora, disse, a voz tão baixa que mal saía. Voltar para as ruas é o meu lugar. Clara colocou Miguel no chão, os olhos brilhando com uma força que ele não esperava. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos com firmeza. Não, Elias, você não vai desistir, disse, a voz tremendo de emoção. Você enfrentou o fogo pelo meu filho, chegou até aqui. Não deixa eles te apagarem, luta por você. As palavras dela acenderam algo dentro dele, uma faísca que ele pensava ter perdido. Ele olhou nos olhos dela, viu a crença que ela tinha e sentiu vontade de ficar, de tentar. O que eu faço? Perguntou quase implorando. Clara se sentou ao lado dele, mais calma agora. Você mostra quem é de verdade, não o que eles inventam. A ideia veio aos poucos, inspirada pela conversa com Dona Rosa e pela decisão de doar parte da recompensa. Ele faria um evento, algo pequeno, para arrecadar dinheiro para o abrigo de sem-teto que contatara. Seria uma forma de provar que era mais que os boatos, mais que seu passado. Clara sorriu, os olhos brilhando. Eu te ajudo, disse, e ele assentiu, sentindo uma esperança tímida crescer. Os dias seguintes foram corridos. Elias e Clara bateram de porta em porta, pedindo doações, espalhando a notícia. Ele esperava portas fechadas, olhares tortos, mas nem todos viraram as costas. Dona Rosa ofereceu fazer bolinhos para vender, as mãos trêmulas mexendo a massa com carinho. João, o velho do beco, apareceu com umas moedas guardadas, o sorriso largo. Você está fazendo certo, rapaz, disse, dando um tapa leve no ombro dele. Mas nem tudo era apoio. Alberto, o vizinho que espalhava veneno, riu na cara de Elias quando ele pediu ajuda. Acha que isso limpa teu nome? Disse alto o suficiente para outros ouvirem. Elias engoliu a raiva, seguindo em frente, mas as palavras ficaram como pedras no caminho. O evento foi marcado para um sábado, num salão comunitário simples, com cadeiras dobráveis e um palco que rangia. Elias chegou cedo, o estômago embrulhado, ajudando Clara a pendurar uma faixa que dizia Esperança para Todos. Aos poucos, as pessoas começaram a chegar. Vizinhos, alguns curiosos, até gente do abrigo. Elias ficou no fundo, olhando Clara vender os bolinhos de Dona Rosa, João entregando panfletos com um orgulho que ele não entendia. Por um instante, sentiu algo novo, como se fizesse parte de algo maior. Mas então, ouviu um estrondo do lado de fora. Correu até a porta, o coração na garganta, e viu um grupo de garotos jogando tinta na parede, as latas chiando em vermelho e preto. Impostor! Um deles gritou, apontando para Elias antes de fugirem. A tinta escorria como uma ferida, e Elias sentiu a esperança vacilar, o velho desejo de correr voltando com força. Clara segurou o braço dele antes que ele se movesse. Não deixa eles ganharem, disse, a voz firme, cheia de fogo. E então, algo incrível aconteceu. Dona Rosa, apoiada na bengala, gritou atrás dos vândalos, a voz tremendo de raiva. Um homem do abrigo pegou um pano e começou a limpar a tinta, sem dizer nada. A gente está com você, ele murmurou, o rosto marcado pela vida, mas os olhos gentis. Outros se juntaram, vizinhos que Elias mal conhecia, uma mulher com um bebê no colo, até um adolescente que ele nunca vira. Eles esfregavam a parede juntos, as mãos sujas de tinta, e Elias ficou parado, o peito tão cheio que doía. Ele pegou um pano e entrou na roda, trabalhando lado a lado, sentindo pela primeira vez que não estava sozinho. O evento seguiu, mais forte depois do susto. As pessoas conversavam, riam, colocavam moedas e notas numa caixa de sapato. Elias subiu no palco por um momento, a voz hesitante, mas verdadeira, agradecendo a todos e prometendo continuar ajudando. Ele desceu, o coração acelerado, e foi quando viu uma figura na porta. Tomás. Elias parou, o ar sumindo do peito. Tomás parecia diferente, cansado, os ombros curvados, sem a raiva que o marcara antes. "Podemos falar?" perguntou a voz quase sumindo.
Elias assentiu, levando-o para um canto, sentindo todos os olhares do salão. Tomás olhou para o chão, as mãos inquietas. Eu errei, disse finalmente as palavras pesadas. Te culpei por Ana, por tudo, porque era mais fácil que sentir a dor. Mas vi você hoje. O que está fazendo? Me perdoa, Elias. Os olhos dele brilhavam, e Elias sentiu os seus próprios se encherem. Ele deu um passo hesitante e abraçou o irmão. Eles se seguraram, chorando, os anos de mágoa e silêncio se desfazendo em soluços. Eu também sinto falta dela, Elias sussurrou, e Tomás apertou o abraço, como se quisesse recuperar o tempo perdido. As pessoas olhavam, algumas enxugando lágrimas, outras batendo palmas de leve. Clara estava ali perto, sorrindo com os olhos molhados, Miguel no colo. Quando o evento acabou, ela se aproximou de Elias, escondendo algo nas costas. É para você, disse, entregando um caderno novo, de capa azul, mais forte que o último. Abre. Ele abriu e encontrou páginas cheias de recados. De Dona Rosa, João, vizinhos, até desconhecidos. Não desista, dizia um. Você é um de nós, dizia outro. Elias passou os dedos pelas palavras, o coração tão cheio que parecia explodir. Ele olhou para Clara sem conseguir falar, e ela o abraçou, com Miguel rindo entre eles. Naquela noite, Elias caminhou para casa, o caderno apertado contra o peito, as estrelas escondidas pelas luzes da cidade, mas brilhando dentro dele. Ele não estava livre da dor, mas a enfrentara, e por agora isso bastava. Ele não sabia o que o amanhã traria, mas queria estar lá para ver. Elias segurava o caderno azul, suas páginas cheias de mensagens que ainda pareciam um sonho. As palavras de Dona Rosa, João e até desconhecidos, você é um de nós, não desista, ecoavam em sua mente como um farol na escuridão que ele conhecia tão bem. Ontem, no evento, ele sentira algo novo, pertencimento, uma palavra que ele mal ousava pronunciar. O abraço de Tomás, as lágrimas compartilhadas e o sorriso de Clara com Miguel no colo eram pedaços de um futuro que ele começava a querer. Mas mesmo com o coração aquecido, uma vozinha insistente sussurrava: será que ele merecia isso tudo? Ele abriu o caderno, traçando os dedos sobre os recados, e decidiu que, pelo menos hoje, tentaria acreditar que sim. O dia amanheceu com promessas, mas Elias sabia que a vida nunca era tão simples, e isso o mantinha alerta, pronto para o que viesse. Ele saiu cedo, o ar fresco do bairro enchendo seus pulmões. Caminhava para o prédio onde trabalhara como zelador, não com esperança, mas com uma necessidade de fechar aquele capítulo. Para sua surpresa, Carlos, o supervisor, estava na portaria, o rosto menos fechado que antes. Elias, chamou hesitante, venha aqui. Eles entraram no escritório e Carlos pigarreou, como se as palavras fossem difíceis. Eu errei com você. Aquela demissão foi precipitada. O pessoal viu o que você fez no evento e, bem, queremos você de volta. Elias piscou, atônito, o peso da rejeição se desfazendo como fumaça. Ele aceitou, não por orgulho, mas porque queria construir algo sólido, algo seu. Obrigado, disse, a voz firme, e voltou ao trabalho com a vassoura na mão, mas agora com um leve sorriso. Naquela tarde, Clara o encontrou na saída do prédio, Miguel balançando os bracinhos no carrinho. Ouvi que você está de volta, ela disse, os olhos brilhando de orgulho. Elias assentiu, meio sem jeito, mas o sorriso dela o fez relaxar. Tem mais, ele disse, hesitando. Quero contar minha história, não para as manchetes, mas de verdade. Ele falava do caderno, das palavras que guardava, das histórias que escrevia para não se perder. Clara o ouviu, atenta, e sugeriu algo que ele nunca considerara. Por que não publica? Pode ajudar outras pessoas. A ideia o assustou, mas também acendeu uma faísca. Ele passou noites escrevendo, transformando sua vida, o beco, o incêndio, Ana, Miguel, Clara, numa história simples, mas crua.
Quando terminou, dedicou-a a Clara e Miguel, as mãos tremendo ao escrever seus nomes. Um editor local, que ouvira falar do herói sem teto, aceitou o manuscrito. O livro, chamado Das Cinzas ao Sol, saiu semanas depois, pequeno, mas honesto. Elias segurou o primeiro exemplar com cuidado, como se pudesse quebrar, e levou-o para Clara. Ela leu a dedicatória: para Clara e Miguel, que me ensinaram a ver a luz. E seus olhos se encheram de lágrimas. Você fez isso, ela disse, abraçando-o com força, e Elias sentiu o peito tão cheio que mal respirava. Ele começou a dar palestras, não por fama, mas para falar de resiliência, de como até os mais quebrados podem se levantar. Nas reuniões, via rostos cansados como o seu, e suas palavras hesitantes no início ganhavam força, tocando quem ouvia. Mas nem tudo era fácil. Ricardo, o jornalista que cavara seu passado, apareceu numa palestra, caderno na mão, o sorriso afiado. Elias, uma pergunta, disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Você nunca esclareceu aquele incêndio antigo. O que realmente aconteceu com sua esposa? A sala ficou silenciosa, o ar pesado. Elias sentiu o velho pânico subir, mas olhou para Clara, sentada na primeira fila, Miguel no colo, e respirou fundo. Eu perdi quem amava, disse, a voz calma, mas firme. Não escondo isso, mas hoje escolho viver, não me afogar na dor. A resposta silenciou Ricardo, e os aplausos que vieram depois foram como um abraço. Elias saiu da palestra com Clara ao seu lado, o coração leve, sabendo que enfrentara o medo de frente. Naquele fim de semana, Elias e Clara caminharam pelo parque, Miguel no colo dela, rindo enquanto apontava para os pássaros. Eles pararam num banco, o sol quente no rosto, e Clara falou, a voz suave, mas carregada. Elias, eu acho que estou me apaixonando por você. Ela corou, os olhos fixos no chão, como se temesse a resposta. Elias parou, o coração disparando. Ele olhou para ela, para Miguel, e sentiu algo que pensara estar morto. Amor, tímido, mas real. Eu também, disse quase sussurrando, e pegou a mão dela, os dedos entrelaçados. Eles riram, um riso nervoso, mas feliz, e por um momento eram só eles três, como uma família que ele nunca imaginara possível. Elias decidiu doar todo o lucro do livro para a fundação que o ajudara, um gesto que ele sabia ser certo. Ele entregou o cheque numa cerimônia simples. Ana, a mulher da fundação, enxugando uma lágrima ao recebê-lo. Você está mudando vidas, Elias, ela disse, e ele balançou a cabeça sem jeito. Só estou devolvendo o que recebi, respondeu, mas o orgulho em seu peito era inegável. Ele voltou ao apartamento naquela noite, o caderno azul na mesa, e escreveu uma frase nova. Pela primeira vez, sinto que pertenço. As palavras pareciam um milagre, algo que ele nunca pensara possível. Mas nem tudo estava resolvido. Enquanto ele e Clara planejavam o futuro, talvez uma casa maior, um lugar para Miguel crescer, uma sombra pairava. Ele sentia, às vezes, um vazio que não explicava, como se o passado ainda tivesse algo a dizer. Num fim de tarde, sentado com Clara no sofá, Miguel dormindo no quarto, ele falou sobre isso. E se eu não for o suficiente? Perguntou, a voz baixa. Clara segurou o rosto dele, os olhos firmes. Você é mais do que suficiente. A gente vai construir isso juntos. Ele quis acreditar, e quando ela o beijou, leve, mas cheio de promessa, ele sentiu que talvez pudesse. Elias adormeceu naquela noite com Clara ao seu lado, o caderno azul na mesinha, as palavras dele agora parte do mundo. Ele não sabia o que o futuro guardava, mas pela primeira vez queria enfrentá-lo, com ela, com Miguel, com a família que encontrara. A dúvida ainda estava lá, pequena, mas ele aprendera a não deixar que ela mandasse. O amanhã era incerto, mas ele estava pronto para caminhar até ele. Elias segurava o caderno azul, suas páginas agora cheias de palavras que contavam sua vida. Dor, culpa, esperança, amor.
As mensagens de apoio ali dentro, de Clara, Dona Rosa, João, ainda o faziam parar para respirar, como se precisasse se convencer de que eram reais. Ele estava deitado ao lado de Clara na noite anterior, sentindo o calor dela, o peso leve de Miguel dormindo no quarto ao lado, e pela primeira vez ele ousara sonhar com um futuro. Mas mesmo com o coração cheio, ele sentia uma inquietação, um sussurro que dizia que a jornada não estava completa. Ele escrevera no caderno que pertencia, mas pertencer era mais que um sentimento. Era uma escolha, uma luta. E quando o amanhecer trouxe notícias de um novo incêndio na cidade, Elias soube que o destino estava lhe dando uma chance de provar isso. O rádio na padaria da esquina falava alto enquanto ele comprava pão. Fogo no bairro da Fábrica, dizia a voz urgente do locutor. Casas ameaçadas, bombeiros sobrecarregados. Elias parou, o saco de pão esquecido na mão, o coração disparando. Ele conhecia aquele bairro. Ruas apertadas, casinhas de madeira, famílias que mal tinham para onde correr. O medo subiu, trazendo flashes de Ana, do incêndio que a levou. Mas ele o engoliu. Não podia ficar parado, não dessa vez. Ele correu para casa, deixando o pão na mesa, e pegou o celular que Clara insistira para ele ter. Ligou para ela, a voz firme apesar do tremor. Tem um incêndio. Eu vou ajudar. Clara ficou em silêncio por um segundo, e ele sentiu o peso da preocupação dela. Toma cuidado, Elias, ela disse, a voz suave, mas cheia de força. Volta pra gente. Ele saiu, o vento frio batendo no rosto, e foi até o centro comunitário, onde sabia que voluntários se juntariam. A notícia já corria, e quando chegou, viu rostos conhecidos. João, com um lenço amarrado na cabeça, Dona Rosa distribuindo água, até Carlos, seu antigo chefe, carregando cobertores. Você tá aqui? Carlos disse surpreso, mas com um respeito novo nos olhos. Elias assentiu, sem tempo para palavras. O que a gente faz? Perguntou. E logo estava organizando um grupo, sua voz mais segura do que ele esperava. Ele não era líder, nunca fora, mas algo naquela urgência o fazia agir, como se cada passo fosse uma promessa de não falhar novamente. O bairro da Fábrica era um caos. Fumaça preta subia como uma cortina, o calor ardendo mesmo à distância. Bombeiros gritavam ordens, mangueiras jogando água que parecia pequena contra o rugido do fogo. Elias liderou seu grupo, ajudando a tirar pessoas das casas mais próximas, carregando idosos, guiando crianças assustadas. Ele tossia, os olhos ardendo, mas não parava. Então ouviu um grito diferente. Uma mulher, apontando para uma casa onde as chamas já lambiam o telhado. Minha filha está lá dentro, ela chorava, segurada por um vizinho. Elias olhou para o fogo, o passado rugindo em sua mente, mas ele correu, ignorando os gritos para parar. A porta da casa estava quente, a fumaça tão grossa que ele mal enxergava. Ele se abaixou, rastejando, o coração na garganta, e chamou. Cadê você? Sua voz ecoava, misturada com o crepitar da madeira. Um choro fraco veio do fundo, e ele seguiu, encontrando uma menina, uns 5 anos, encolhida num canto, o rosto sujo de cinza. Tá tudo bem, ele disse, a voz firme, envolvendo-a num cobertor que arrancara de uma cama. O teto estalava, pedaços caindo, mas ele a segurou contra o peito, protegendo-a com o corpo, e correu para fora, tropeçando, mas sem soltá-la. Quando chegou à rua, entregou a menina à mãe, que chorava tanto que mal conseguia falar. A multidão aplaudiu, vozes chamando seu nome, mas Elias só respirava, o peito subindo e descendo, o alívio misturado com uma dor antiga. A comunidade não esqueceu. Naquela noite, no centro comunitário, fizeram uma roda para agradecer os voluntários. Quando alguém gritou, Elias, herói, ele quis recuar, mas Clara, ao seu lado, segurou sua mão.
Aceita, Elias, ela sussurrou, sorrindo. Ele olhou para os rostos, João, Dona Rosa, até a mãe da menina, enxugando lágrimas, e assentiu, a palavra herói, finalmente encontrando espaço em seu coração. Ele falou tímido, agradecendo a todos, dizendo que eram eles que o sustentavam. As palmas vieram, altas, e ele sentiu os olhos molhados, mas não de vergonha. Dias depois, Clara o chamou para conversar no apartamento. Miguel brincava no chão e ela parecia nervosa, torcendo as mãos. Elias, eu estava pensando, e se a gente fizesse algo maior? Uma ONG para ajudar quem está nas ruas, como você esteve. A ideia o pegou desprevenido, mas ele viu o brilho nos olhos dela, a mesma chama que o fazia querer ser melhor. Acha que eu consigo? Perguntou, meio rindo, meio sério. Ela pegou a mão dele, firme. A gente consegue. Eles passaram horas planejando, rabiscando ideias num papel, rindo das possibilidades. Elias sentiu algo crescer dentro dele. Propósito, um motivo para acordar todo dia. Tomás apareceu naquela semana, hesitante, mas com um sorriso tímido. Quero ajudar, disse, e Elias o abraçou sem pensar. O laço entre eles se fortalecendo. Eles trabalharam juntos na ONG, Tomás trazendo ideias práticas, Elias trazendo o coração. Ver o irmão ao seu lado sem raiva era como recuperar um pedaço de si mesmo. Eles montaram um espaço pequeno, com doações da comunidade, e começaram a oferecer comida, cobertores, conversas. Elias olhava para as pessoas que chegavam, homens como João, mulheres com olhares cansados, e via a si mesmo anos atrás. Cada ajuda que dava era uma forma de se perdoar. Uma tarde, Clara sugeriu que ele lesse sua história para crianças no centro comunitário. Elias riu, nervoso, mas aceitou. Sentado num círculo de rostinhos curiosos, ele abriu o livro que publicara, Das Cinzas ao Sol, e leu, a voz tremendo no início, mas ganhando força. Falava de um homem que perdeu tudo, mas encontrou um caminho de volta com a ajuda de quem acreditou nele. As crianças ouviam, algumas com olhos arregalados, outras rindo nas partes leves. Quando terminou, elas aplaudiram, correndo para abraçá-lo, e Elias riu, o peito cheio de uma alegria que ele nunca imaginara possível. Naquela noite, ele e Clara caminharam até um morro no bairro onde o céu parecia mais limpo. Miguel dormia no carrinho, o rostinho tranquilo sob a luz do luar. Eles sentaram na grama, o silêncio entre eles cheio de tudo que não precisavam dizer. Clara se inclinou, os lábios encontrando os dele, um beijo suave, mas profundo, como uma promessa que nenhum dos dois precisava explicar. Elias a puxou para perto, sentindo o coração dela contra o seu, e soube que ali, naquele momento, ele estava inteiro. De volta ao apartamento, ele abriu o caderno azul, as páginas agora gastas de tanto uso. Pegou o lápis e escreveu, as palavras saindo fáceis como água. A maior recompensa é saber que posso amar de novo. Ele olhou para Clara, dormindo no sofá, Miguel no quarto, e sentiu uma paz que não conhecia. O passado ainda estava lá, com suas cicatrizes, mas não mandava mais. Ele fechou o caderno, a luz do luar entrando pela janela, e sorriu. A vida não era perfeita, mas era dele, e ele a escolhera. Elias sentou-se na varanda do apartamento, o caderno azul repousando no colo, agora quase cheio de palavras que contavam sua redenção. A noite estava calma, o som suave do vento misturando-se ao ronco leve de Miguel dormindo no quarto. Clara estava ao seu lado, a cabeça encostada em seu ombro, os dedos entrelaçados com os dele. Eles não falavam, mas o silêncio era quente, cheio de tudo que haviam construído. Lá embaixo, o bairro dormia, mas Elias sentia a vida pulsar. As pessoas que ajudara na ONG, o abraço de Tomás, os risos das crianças que ouviram sua história. Ele pensava em Ana, não com dor, mas com gratidão, sabendo que ela o guiara de algum modo até aqui. O peso da culpa ainda existia, mas era leve agora, como uma cicatriz que não doía mais.
Ele olhou para Clara, os olhos dela brilhando sob a luz fraca, e sorriu. Obrigado, sussurrou, e ela apertou sua mão entendendo tudo. Ele abriu o caderno, escreveu uma última frase. Encontrei meu lar. Fechou-o, o coração em paz, e soube que pela primeira vez estava exatamente onde deveria estar. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer por ter acompanhado essa história emocionante de recomeço, amor e esperança. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que recomeçar é possível. Obrigado por estar comigo até o fim.